Olá, com todas! Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para nós, mulheres, que buscamos construir uma vida leve, mas ousada: o planejamento feminino e empático. Vamos juntas desvendar o que isso significa e como podemos aplicar em nosso dia a dia. Para me ajudar nessa missão, tenho a honra de receber essa mulher incrível, idealizadora do projeto Com Todas, Renata Vilhena, a Fênix, que é treinadora comportamental e mentora de mulheres 40 a mais para começar no mercado digital. Mas antes de mergulharmos nesse importante tema do planejamento estratégico, eu quero te convidar para curtir, comentar e compartilhar esse encontro para nos ajudar a alcançar e edificar mais mulheres. Ative o sininho para sempre receber as novas notificações. E junte-se à comunidade Com Todas, porque juntas podemos ir mais longe, mas de uma forma leve, criativa, usufruindo da beleza que é o feminino, não é mesmo? Agora sim, então vamos ao nosso tema, que é o planejamento feminino empático. Mas como que a gente vai fazer isso e como nós vamos aplicar isso na prática? Por isso eu quero fazer a primeira pergunta para a Renata. Renata, qual a primeira pergunta, inclusive, que você precisa fazer antes de começar qualquer planejamento? Antes da gente fazer qualquer planejamento, independente se é um objetivo pessoal ou profissional, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: onde eu quero chegar? Né? Qual a vida que eu quero levar? Eu quero mais qualidade de vida? Eu quero mais recursos e conforto para morar numa cidade grande? Porque o que eu vejo muito acontecer hoje é as pessoas falarem assim: eu queria tanto isso, mas ela sequer para pensar qual é o caminho que ela precisa fazer, quais são as ações, o que ela vai ter que abrir mão, os recursos que ela precisa. Então, você desejar algo não significa que você vá conseguir alcançar, porque entre a situação atual que você está e aonde você quer chegar, tem um caminho enorme, com decisões, com escolhas. Então, eu acho que assim, a primeira coisa que você precisa pensar é: o que eu quero? Né? Onde eu quero chegar? Porque isso vai definir as suas decisões, porque muitas vezes talvez você queira uma vida que você vai ter que abrir mão de algumas coisas que hoje você não está preparada, ou até você não queira. Né? Eu estou cada vez me afastando mais de morar de cidade grande, e com isso eu estou tendo que abrir mão de muitas coisas. Será que as pessoas que querem mais qualidade de vida, querem ter mais natureza, querem ter menos, querem ali uma cidade menos agitada, está pronta para abrir mão disso? Porque quando eu tenho que ir para qualquer coisa nas cidades grandes, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que pegar um carro, eu tenho que me deslocar por 1 hora e meia, dependendo 2 horas. Então, assim, a pessoa está disposta a isso? Está disponível? Então, eu acho que é um pouco isso, né? É entender o caminho concreto que você vai ter que fazer para chegar lá, porque senão, eu quero isso, e depois vai se frustrar porque não vai conseguir fazer, nem realizar, né? Ali todas as tarefas e todas as ações que você tem que fazer, né? A vida ela pode mudar, pode, mas os cenários podem mudar. Então, assim, nada é flexível. Você, quando idealiza um planejamento, né, ali, como eu sempre falo, é uma rota, não é inflexível, tudo pode mudar o tempo inteiro, né? As externalidades estão vivenciando a gente ali a todo momento. Mas uma coisa é certa: quando você começa a entender uma mudança, a desejar uma mudança, você tem que ter, no mínimo, ali qual é o caminho que eu tenho que fazer para ver se eu estou disposta a abrir mão disso, né? Ou que eu consiga fazer. No caso, você acha que o planejamento ele começa em entender a realidade que você vai enfrentar para a nova realidade que você quer? É isso. Por exemplo, às vezes, eu vou contar até uma história minha, né? Quando eu quis mudar de uma área que eu estava há 10 anos, porque eu achei que chegou num movimento ali, no momento que eu ia ter que mudar, eu não pensei, eu só queria mudar. E eu, quando mudei, fui para uma área que eu vivi um burnout.
foi a pior realidade da minha vida. E eu já tinha sido avisada, porque já sabia que era um chefe difícil, mas eu achei que eu ia tirar de letra. Então, às vezes, a gente precisa aprofundar mais no cara, vamos pesquisar um pouco mais se isso dá para mim, do que sair, mas eu não posso reclamar. Hoje eu estou aqui graças a essa mudança que eu fiz. Então, nada por acaso, eu acredito. Pois é, Renata, muita gente pensa que o planejamento ele é esse como, né? O passo a passo de como eu vou fazer para mudar. E né? Não deixa de ser esse como. Mas para a gente desenhar esse como, antes vem o que, né? Que é um pouco do que você está falando. O que eu vou enfrentar, né? O que faz parte antes do passo a passo do como. E logo depois do que, a gente ainda tem o para quê. Né? Para que você quer planejar? Para que você quer fazer essa mudança? Só depois você vai perguntar para si mesmo para quem. Né? Se você está falando em entregar um serviço, fazer um projeto, é para quem você está fazendo esse planejamento, né? É para si mesma, como era no teu caso, ou você está oferecendo um serviço, um produto, e aí você tem que pensar no teu público. E ainda depois de você definir para quem, você ainda tem que se perguntar por quê. Né? Por que você quer essa mudança? Por que você está fazendo isso? Né? É para você? É para outra pessoa? Né? Quais são suas motivações que estão fazendo que você busque esse planejamento? Depois que você respondeu todas essas perguntas, você está realmente aí está finalmente liberada para desenhar esse como você vai planejar essa mudança, essa realidade, né? Você falou uma coisa muito importante, né? O porquê. Por que eu estou fazendo isso? Muitas vezes a gente está fazendo por causa do nosso ego, e não porque realmente a gente precisa ou quer. Eu acho que a gente ainda vai entrar nesse papo, mas é o quê, né? O que eu quero? Né? Por que eu. É isso, assim, eu quero realmente isso? Por que eu quero? E para quê? E para quem? Né? E é isso, às vezes a gente está sendo ali levada totalmente pelo ego. E num rompante ou de raiva, não quero mais isso. E aí, depois você vê, deu ruim. Você troca, às vezes, uma coisa que você não gostava por uma que você não suporta. Então, tem que tomar cuidado, tem que olhar, é isso. Porque o planejamento é justamente sobre o caminho que você vai percorrer, né? E às vezes a gente, como você estava falando, a gente só está pensando no ponto final e não entende que vai ter toda uma jornada, né? E o planejamento é sobre essa jornada, né? Então, muito. Na realidade, o planejamento é só sobre a jornada. É o que eu falo muito para as minhas alunas, né? Você tem que botar tarefas que estejam ao seu alcance, porque senão você não consegue executar, atrasa e você se frustra e desiste. Vamos lá. Então, vamos à nossa primeira parte, nosso primeiro tópico desse assunto do planejamento, pensando no feminino e sendo empático, né? A primeira parte é a essência da gente ser útil. Antes de fazer qualquer planejamento, a gente tem que ter essa consciência, né? Que você precisa ser útil dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Mas antes da gente começar esse bloco, então, lembra de curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa, né, atingir mais mulheres, que a gente possa edificar ali mais mulheres também a começarem o planejamento da realidade, da vida, né? Que todas nós queremos de uma forma, uma vida mais leve, uma vida mais saudável, né? Mais de acordo com a realidade que você quer viver. Mas então vamos conversar agora sobre como reconhecer e valorizar essa riqueza única que cada mulher tem no planejamento. Vamos começar explorando como o nosso planejamento ele pode florescer quando nós reconhecemos e valorizamos a nossa essência. Cada uma de nós possui uma riqueza única, que é formada por conhecimentos, habilidades e também as nossas experiências, né, Renata? Por isso que eu te pergunto, como podemos organizar e compartilhar essa riqueza que nós temos, essa riqueza interna, de forma útil para o mundo? Essa é a primeira. Eu acho que tem um passo antes, né?
cada mulher, cada pessoa identificar a sua identidade. Muitas vezes, hoje, a gente vive uma vida tão robótica, né? Tão no automático, que as pessoas elas esqueceram de olhar para si, esqueceram de entender quem elas são. Cada uma de nós tem uma riqueza única, né? Então, aqueles jargões que a gente passou a vida inteira ouvindo, eu, pelo menos, que vim de 28 anos de mundo corporativo, eu ouvia sempre: 1%, cresça 1% ao dia, né? Vista a camisa de dona, só os fortes vencerão. Cara, são jargões que manipulam você para estar num lugar ali de total dedicação, sem nunca levar a sua essência, os seus valores ali em primeiro lugar, né? Então, eu acho que a gente precisa entender quem a gente é verdadeiramente. O que é inegociável para você? Se a gente se questionasse mais essa pergunta, o que é inegociável para mim? Eu acho que a gente faria escolhas e decisões mais acertadas para a forma que a gente é. Eu acho que, por exemplo, eu passei a minha vida inteira escolhendo por dinheiro, escolhendo para ter salários melhores. Eu não parei e olhei a minha essência, eu não parei e olhei o que eu exatamente queria, porque o que eu queria era criticado pela sociedade, era uma vida mais calma, uma vida no interior, e eu falei, gente, eu tenho um filho para criar, pelo amor de Deus, o que vai ser de mim? O medo tomou conta de mim, e eu acabei fazendo escolhas para que cada vez eu tivesse um salário maior. E aí chegou num ponto que a minha essência, a minha pessoa não conseguiu segurar isso. E aí eu mudei tudo. Mudei Que com é o medo. ponto que a gente realmente vende a nossa alma, né? Até que É, ponto a gente está disposta a colocar à venda, né, o nosso e eu, servir, a eu nossa alma vendi, pelo dinheiro. eu vendi por muitos anos. Então, eu acho que é isso, né? Como é que a gente externaliza a nossa essência é a gente não se permitindo virar bonecos, virar robôs na nossa vida, sabe? Nas nossas relações. É olhar mais para a gente, olhar mais para a nossa identidade, quem eu sou, o que eu quero ser, o que é inegociável. E dá medo mesmo? Dá medo, mas vai na fé, vai na força que você consegue, você é capaz disso. Então vamos para o tópico 2, que é justamente sobre isso, a autenticidade. Como não perder a autenticidade ao mesmo tempo sendo útil, mas focando no que é possível agora. Não é mesmo? Que a gente também já vem conversando sobre isso, né? Sobre focar naquilo que é possível. E muitas vezes, nesse processo da gente buscar nossa identidade, a gente acaba se perdendo nas comparações, né? Em regras prontas que você estava comentando, essas regras do mercado, né? Que querem nos enquadrar, até para a gente pertencer ao mercado, a gente acaba fazendo essas vendas de identidade, essas negociações, né? Do que a gente pode entregar. Mas o verdadeiro poder, a nossa verdadeira potência, ela está quando a gente reconhece e valoriza o que nós já somos e aquilo que nós já temos para oferecer. Então eu te pergunto, Renata, como podemos trazer mais autenticidade e focar no presente para o nosso planejamento, no agora? Olha, não é fácil, porque nós somos um resultado de modelos pré-definidos, né, pela sociedade que a gente vive. Se a gente pensar, inclusive, no lado da mulher, isso piora muito. Porque, por exemplo, vamos pensar o seguinte: modelos de planejamento. Tem vários modelos, como tem modelos de várias coisas que a gente faz no dia a dia, mas modelos de planejamento, a grande maioria, se não 100%, são modelos feitos por homens para serem usados por homens com a forma de trabalhar masculina. E nós mulheres, tivemos que nos adaptar o tempo inteiro nesse viés de planejamento. Né? Então, eu acho que é isso, assim, é a gente começar a entender que a gente não é um padrão, a gente não é um robô, a gente não é frases feitas. A gente precisa começar a olhar para a gente precisa começar a se identificar, porque é isso que vai fazer você ter escolhas e decisões acertadas para a forma que você é.
Vou Senão não até adianta. trazer um ponto, Renata, um pontinho aqui para a gente apimentar, que eu gosto, né? A gente tem que começar a se desidentificar. Porque Desconstruir. exato, porque a gente vai atrás da identificação, né? A nossa identidade ela é formatada, né, a partir das identificações. É assim que a gente se diferencia, né? Eu gosto disso, eu gosto daquilo, então a gente vai se identificando com as coisas até formatar a nossa identidade. E quando a gente começa a voltar para dentro e buscar o essencial, a gente tem que começar a se desidentificar, né? Com os espelhos, com as comparações. Então é um processo de desidentificação. É isso, total. Não, você está muito certa. Porque se você não se conhecer, não entender o que você quer realmente, porque, por exemplo, você falou uma coisa muito boa no bloco 1, né? Na primeira pergunta, que foi a gente quer ser reconhecido. Então, se você está ali num lugar onde você busca a valorização 100% do tempo, onde você busca o reconhecimento, você, sem perceber, você acaba tendo cada vez se moldando mais aquele meio para que você seja aceita. Então, isso é muito complicado, porque você deixa de olhar para o que você é, você deixa de olhar para a sua identidade, você deixa de dar valor ao que você aos seus valores, ao que você quer ser, a vida que você quer ter, e você passa a viver a vida do outro, a forma do outro de viver. E nesse ponto, né, Renata, que a gente chega numa parte muito importante de qualquer planejamento, qualquer modelo de planejamento, que são a definição das diretrizes organizacionais. Isso serve também quando a gente vai fazer o planejamento de quem nós somos, do nosso servir, do nosso negócio. Ele serve para as empresas, mas a gente pode trazer isso para esse olhar do feminino empático, né? Então, minha proposta agora, nesse tópico, é a gente discutir um pouquinho sobre a importância de definir esse propósito, essa missão, a visão, os valores, né, como você estava falando, a nossa filosofia, as nossas premissas, esse compromisso que a gente está adotando com o planejamento. Aqui a gente está falando de negócios, de produtos, de serviços, mas isso começa na gente, né? Começa com a nossa própria realidade, assim, qual é o meu propósito? Né? O que eu estou me propondo a fazer? O que eu vou professar? Né? O que eu vou profetizar? Né? Qual é a minha visão de mundo? Então, isso serve também a partir do nosso feminino mesmo. E para isso, né, para a gente construir esse planejamento sólido, a gente precisa ter clareza sobre a direção que a gente vai seguir, né? Seja no negócio ou seja numa decisão pessoal como essa. Vou mudar de cidade, vou mudar a minha realidade em que eu vivo, onde eu trabalho, né, a minha vizinhança. Então, eu queria perguntar para você, quais são, no caso, o propósito, a missão, visão, essas diretrizes organizacionais que você acha que são fundamentais planejar pensando no feminino? Eu acho que uma coisa está totalmente interligada com a outra. Independente, por isso que eu falo que tudo que você vai fazer na sua vida, tudo que você vai mudar, qualquer movimento importante, você precisa considerar como um projeto. A gente já falou isso, né, em outros encontros. Porque quando você entende, independente se é pessoal, se é um relacionamento ou se é profissional, se você entende como um projeto, você saber, cara, qual é a visão que eu quero ter no futuro, dessa ação que eu estou tendo hoje. Qual é a minha missão nisso? Qual é o meu propósito? A gente vê muitas pessoas falando assim: propósito hoje virou modinha, né? Propósito é mimimi. Gente, não é. É a coisa mais importante que a gente tem, porque o propósito nada mais é do que o que eu quero da minha vida, né? O que eu quero fazer com tudo isso aqui que eu tenho de conhecimento. Então, quando você se propõe a saber qual é a sua missão, né, nessa situação que você está vivendo, quando você começa a pensar nisso, você começa a mapear e a identificar muito mais ações e ali onde você quer estar, o que você vai precisar mudar, qual é a ação que você vai precisar aprofundar. Eu acho que todos esses pontos que você falou
eles te dão um embasamento decisivo, decisório ali no seu dia a dia, do processo, do projeto, do andar, do caminhar. Se você não sabe aonde você quer chegar ou por que você quer chegar, né? Por isso que eu falo que tudo começa no porquê. Por que eu quero chegar? Por que eu quero ser assim? Por que eu estou me valorizando? Por que eu estou agindo assim? Né? Quando você começa a se autoconhecer, você começa a olhar para você, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que se perguntar por que eu estou reagindo assim? Por que isso me incomoda? Né? Então, o porquê é muito importante. Né? Acho que mais até do o que eu vou fazer, o que eu quero. Eu acho que ali o porquê você quer, por que eu quero isso. Vai te fazer ampliar os horizontes, sabe? Porque no porquê também estão todas as armadilhas internas do inconsciente, né? Então, é no porquê que a gente acaba se perdendo, porque, como você disse, muitas vezes o ego heróico, né? Então, até essa questão que você está falando, né, do propósito, da missão, às vezes a gente romantiza isso e traz isso para um lugar pseudo-espiritualizado, como se esse ego tivesse uma missão. E geralmente essa missão que a gente traz do ego, ela está comprometida com questões inconscientes, com questões ancestrais. Então, vale muito mais fazer isso mesmo do que você estava trazendo, do que você se propõe agora. Porque isso nos diminui um pouco de tamanho, né? Isso diminui um pouco essa importância mágica que a gente traz como uma missão, né, altruísta do mundo, e nos traz para esse real, do que você está se propondo, por que você quer fazer isso agora, né? E aí olhar bem para ver se é algo muito egóico, né? Ou se você está realmente com os pés no chão para fazer um planejamento do real, do que é possível. Porque às vezes muitas vezes a gente tem decisões no emocional. Só que não dá para ter só decisões emocionais, porque o emocional no nosso cérebro ele está muito misturado com os nossos sabotadores, que estão o tempo inteiro tentando nos convencer a desistir. Por quê? Porque a nossa mente ela já toma 35 mil decisões por dia, mais ou menos. Ela não quer tomar mais uma. Quando você vira e fala assim, nossa, vou mudar de casa, para com isso. Cara, procurar apartamento, lidar com corretor, ela já começa a botar todos os seus traumas ali para te fazer convencer a desistir. Então, eu acho que a gente precisa, sim, antes de cada movimento importante na nossa vida, a gente precisa sentar e pensar muito, por que eu quero fazer isso? Por quê? Muitas vezes a gente está lidando ali com um ego que está botando a gente ali no eu consigo, eu faço, vou deixar essa galera aí ferrada para trás, sem mim. Né? Então, assim, a gente precisa realmente... Eu acredito que o universo faz a gente viver coisas porque a gente atrai as nossas sombras, né? Então, eu acho que as nossas escolhas também são muito fundamentadas numa situação ali que você precisa viver para mudar, né? Mas eu acho que a gente, independente disso, né, das questões que a gente precisa olhar, das questões que a gente precisa perceber para ser uma pessoa melhor, eu acho que a gente precisa se questionar muito antes de sentar, planejar, entender o que você quer, entender para onde você vai. Isso é muito importante. Senão você acaba indo para o emocional, ali para o ego, e o sabotador, ó, para o bom e para o ruim, né? Tanto para te convencer a não fazer, como para te convencer a fazer, e você chega lá e vê que não era isso, não era, e está tudo bem. Aquilo que a gente sempre vem falando, né? O planejamento, ele é um fio condutor, mas a rota, ele é flexível, né? Tanto que tu vai flexibilizando ele conforme a realidade vai se apresentando. Quanto mais você está preparada para possíveis cenários, mais você vai conseguir lidar conforme a rota se desviar. Mas o objetivo é você tentar se manter num caminho reto, né? Então, quanto mais você conseguir planejar antes, mais tranquilidade você vai ter na jornada e com as intempéries, com as circunstâncias que vão acontecendo no caminho, as turbulências que vão aparecendo, né? Externalidades não avisam. E a gente precisa entender na vida normal que erros acontecem, externalidades aparecem e que você não vai dominar e controlar tudo o tempo inteiro. Larga o controle. Larga o controle. O que você precisa saber é
onde eu quero chegar, por quê, e está sempre readequando essa rota. É uma virada de chave quando a pessoa entende isso, porque tem pessoas que ficam muito rígidas ali no planejamento, ai, se apavoram e desistem porque acham que não é capaz de conseguir, entendeu? É muito importante essa colocação, Renata, porque é justamente isso, né? É largar o controle no sentido de deixar de ser rígido, né? E uma das questões circunstanciais que muda muito dentro do planejamento é justamente o público, né? Um tópico que a gente precisa olhar no planejamento é o nosso público-alvo, são as nossas conexões. A gente fala muito na questão desse marketing e desse planejamento tradicional, a gente fala muito em persona, né? Se a gente vai pensar aquela persona engessada, né? Aquela persona onde é todo mundo moldadinho, igual, que é como a gente tenta enquadrar as pessoas nas mesmas dores, nos mesmos desejos, e aí a gente acaba trazendo uma rigidez pensando em persona, porque a persona ela é a identificação, a persona ela é a projeção do espelho. Se a gente pensar em feminino, empático, pensando, né, da gente trazer, manifestar autenticidade, a gente já quebra um pouco essa ideia de persona. E a gente precisa olhar para o nosso público de uma forma um pouco mais orgânica, de uma forma um pouco mais fluida, né? E aí a gente vai pensar em conexões verdadeiras. Então, é isso que eu gostaria de trazer para esse nosso tópico 4 do planejamento estratégico, para a gente refletir um pouco sobre a importância de colocar as pessoas em primeiro lugar no planejamento, pensando em soluções que vão fazer realmente diferença na vida dessas pessoas. E não pensando elas todas como um efeito manada que vão comprar a mesma coisa, do mesmo jeito, para a mesma utilidade, né? A gente pensar em ser útil, em transformar a vida das pessoas. É o que a gente fala bastante aqui, em ter serviços, em ter produtos autênticos. Então, se a gente pensa nesse sentido, nosso planejamento ele não pode ser só números e metas, né? A gente tem que pensar em conexões humanas. E como a gente pode colocar as pessoas no centro do nosso planejamento, Renata, criando soluções, pensando nesse servir que atenda necessidades reais e individuais das pessoas, não pensando elas como uma persona, né, engessada, um público ali que tem aqueles mesmos comportamentos. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Por exemplo, claro que a gente no dia a dia acaba falando persona porque dentro do meio digital já é uma palavra ali caricaturada, né? Mas eu digo o seguinte, nos meus treinamentos ali, sim, com as minhas alunas, nas minhas conversas, eu uso cliente ideal. Por quê? A gente precisa entender que o digital, ele não é uma empresa, ele não é um negócio, ele é só a forma com que é um recurso, uma ferramenta que você utiliza para divulgar a sua marca, o seu produto. Então, quando eu estou ali no digital, fazendo um conteúdo, né, mostrando quem eu sou, mostrando a minha voz, eu estou escolhendo com quem eu estou falando. É como se, vamos representar isso que é mais fácil. Eu estou numa festa. Você tem uma afinidade ali com alguém, você vai querer conversar com essa pessoa. Você não vai conversar com a festa inteira. Pode até ser assim, no final da festa ficou só a galera do Sem Limite ali, né, inimigo do fim. Aí você vai, todo mundo conversando com todo mundo. Mas normalmente, quando você chega num lugar que tem mais pessoas, você tem ali uma afinidade com uma, duas pessoas. E qual é a tendência? É conversar com essa pessoa. Então, isso eu costumo falar isso porque eu acho que funciona da mesma forma. Quando você vai usar o digital como uma ferramenta de divulgação, você nada mais está fazendo do que conversar com uma pessoa. Você está ali conversando, você está botando a sua voz para fora. Então, quando você decide que é aquele nicho que você vai conversar, é com aquela pessoa, você vai ajudar essa pessoa. Né? E você tem que ser útil para essa pessoa. Não adianta você chegar ali e falar assim, não, vou vender, vender, vender. Não funciona mais. As pessoas não querem mais isso, porque tem gente que está pronta para comprar algo, mas tem gente que nem sabe do problema que tem. Ela não tem essa consciência que tem um problema. Então, você, na sua comunicação, você tem que estar sempre mostrando para ela
que ela tem o problema e que eu consigo ajudá-la. Porque qualquer relação de compra não é só toma um serviço e me dá o dinheiro. Não. Tem que ser uma relação que esteja boa para os dois lados. Porque eu estou dando um serviço, mas que eu estou dedicando o meu tempo, eu estou dedicando o tempo que eu me disponibilizei na minha vida para estudar, para eu entregar melhor para essa pessoa. Então, o que eu digo muito é, quando você está em qualquer relação, seja online ou offline, quando você contrata alguém, respeite esse profissional. Não diminua o poder de entrega dele. Ah, não, isso qualquer um faz. Se qualquer um faz, então foi você. Então, o que eu acho é um pouco isso, assim, né? Numa relação dessa, a gente individualiza quando a gente respeita a pessoa que a gente está se relacionando, seja comprando ou vendendo. E quando eu, como pessoa, né, que acho que todo profissional deveria se portar assim, quando ele respeita a cliente dele, quando ele respeita e entende a necessidade dele estar ali, ajudando aquela pessoa a resolver um problema, eu acho que você sai dessa cimentificação da relação. E aí você passa a respeitar e ter uma relação de troca, da importância do comprar e do receber, do vender, entendeu? Sim. Acho que é um pouco por aí. Não, mas é isso, porque é uma questão de papéis nessas conexões, né? Começa por ali, com quem você está se relacionando, porque a gente já pensa em serviço, às vezes, de uma forma negativa, e na realidade é justamente o servir, né? Se você se colocar a serviço, você está se colocando o teu melhor à disposição para ajudar as outras pessoas. E a pessoa que conecta com isso, ela busca a transformação, ela busca o benefício do que o teu servir vai contribuir para a vida dela. Seja algo... porque todo produto, eu sempre falo, né? Todo produto, ele tem um serviço junto. Não existe um produto sem um serviço. Então, a gente sempre vai ter o servir, aquilo que você está colocando a serviço, né, da humanidade, das pessoas, daquela comunidade, do teu bairro, ou das pessoas que você está se conectando digitalmente. E no momento que você se coloca a serviço e a outra pessoa tem honra, né, ela consegue ver valor na transformação, naquilo que ela está comprando de ti, ela não vai pagar pelo serviço, ela vai te pagar em agradecimento ao que você transformou na vida dela. Então, ao resultado que ela vai ter. É o olhar para o dinheiro que muda, ele começa a virar uma moeda de agradecimento. Então, eu me coloco a serviço e você me agradece usando uma moeda, que é o dinheiro. Ele passa a ser uma moeda, uma energia de conexão, de agradecimento. E aí você também conseguiu transformar a tua vida mudando primeiro a tua postura, né? Porque eu vejo muitas vezes, assim, as pessoas que vão ou usam o digital, elas precisam entender que os produtos, você não tem e nem vai poder agradar 100% a todos. O seu produto não é direcionado a 100%. Por exemplo, eu faço questão que o meu produto seja vendido para pessoas que precisem dele, que vão dar valor. Uma coisa que me deixa extremamente chateada, aí muitas vezes é ver as pessoas fazendo pouco. Ah, isso é caro. Não é caro se isso vai resolver a sua vida. Não é caro se isso vai te poupar tempo. Não é caro se isso vai te tirar de um hospital. Não é caro se isso vai te ajudar a parar de tomar um remédio que você toma porque está exausta. Então, eu acho que se não é para você, está tudo bem. Eu fico muito chateada quando eu vejo as pessoas diminuindo o serviço dos outros, principalmente serviços básicos, né? Jardineiro, faxineira. E muitas vezes essa diminuição vem de pessoas que podem pagar muito. Então, a gente precisa reconhecer que a gente precisa daquele serviço, então vamos pagar bem, vamos reconhecer, valorizar. Todo mundo gosta de ser valorizado, sabe? Porque se me perdeu essa mentalidade, né, Renata? A gente está tomando outro caminho, isso vira uma live, inclusive. Mas o trabalho ordinário, o servir ordinário, ao longo da história, ele foi perdendo valor, né? Então, né? isso. Mas e aí a gente carrega
Mas eu essa acho dor, essa marca, né, da Mas história. eu acho que isso vem muito da escravidão que a gente viveu na nossa cultura. Quem mexia na casa, quem consertava, quem fazia a lavoura, era de graça, você não pagava. E aí, quando se começou a pagar, as pessoas começaram a diminuir para desvalorizar e poder pagar pouco. E, E isso é Renata, isso muito difícil. começa lá na mentalidade grega, porque começa na Grécia quando o intelectual e o esporte, eles passaram a ser muito valorizados, né? Então, Zeus, né, o deus do Logos, foi ali que começou a ter essa ruptura. E aí os trabalhos intelectuais e mentais, eles passaram a ser mais valorizados. E as pessoas que faziam o trabalho ordinário, agricultura, limpeza, o que está a serviço da manutenção da vida, foi perdendo valor. E a gente carrega essa marca, principalmente na cultura ocidental. Né? E tem uma coisa muito interessante, assim, que existe uma inteligência normal, onde você vai lá, estuda, né? Você aprende, você pega ali todo um conteúdo que vai tornar você diferenciado. Mas existe uma inteligência natural. Por exemplo, o cara da lavoura, ele faz aquilo naturalmente. Tem um nome até que eu esqueci agora, mas ele faz aquilo natural. Você não vai fazer uma lavoura como ele faz. Então, eu acho que a gente precisa descer um pouco do pedestal da arrogância e achar que eu sou melhor que o outro. Não. E quando você entende que você não é melhor que ninguém, você só está ali trocando conhecimento, trocando servir, que você precisa do meu servir e eu preciso do servir de outras pessoas, você naturaliza as relações humanas, você equilibra, você bota frontalmente os conhecimentos como normais e não como uma coisa eu tenho, eu estudo e você não tem, então você não é ninguém. Isso que Sabe? possibilita as conexões verdadeiras, né? Que é o que a gente está trazendo aqui, porque você pode buscar vender serviços e ganhar dinheiro, mas o nosso foco aqui, pensando em feminino, pensando nesse lugar do nutrir, esse lugar do gerar a vida, da manutenção da vida, a gente está propondo um outro diálogo, né? Que é construir conexões verdadeiras com o nosso público. Né, e nos colocar a serviço com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas riquezas, com as nossas heranças, né, ancestrais, né, geracionais, que é, por exemplo, o trabalho ordinário, ele é algo que vai passando de geração em geração, né? Então, a nossa proposta aqui é a conexão verdadeira desse lugar do feminino empático, né? Então, por isso também toda essa nossa conversa aqui, desse planejamento um pouco diferente, né? E justamente nesse sentido, né, Renata, a gente precisa falar sobre feminino empático. Então, a gente saindo um pouco da esfera desse planejamento estratégico e a gente mergulhar um pouquinho no que é fundamental no feminino dentro desse processo, que é o tema, né, do nosso encontro de hoje com todas. Eu queria falar um pouquinho e te convidar a essa reflexão sobre como é fundamental nós reconhecermos a força e a beleza do ciclo, né, do ciclar feminino, da mulher, da sua essência, né, de como a gente pode realmente ter profundas conexões, né, com o mundo interno que a gente tem, com o nosso espaço interno, que é tão rico de emoções, de intuições, de subjetividade. Então, Renata, nesse sentido, eu gostaria de que você falasse um pouco assim, como uma mulher ela pode honrar esse ciclar, né, as estações, tanto as externas, mas principalmente o nosso ciclar interno, né, compreender as nossas oscilações, resgatar, respeitar o tempo necessário que a gente precisa ter para conexão primeiro com a gente, né, para a gente poder conectar. Antes da gente querer conectar fora, a gente conseguir conectar dentro com a nossa sabedoria interior, né? Que é tão essencial para o nosso bem-estar e também para a expressão dessa nossa potência interna. Queria que você explanasse um pouquinho sobre essa ciclicidade e a subjetividade do feminino. A mulher, por muitos séculos, né? Não só no Brasil como no mundo, ela foi empacotada num modelo de servir ao homem, né? A servir a família, servir a sociedade. E ela nunca teve a opção de escolha de ser diferente, porque ou ela se empacotava e servia, ou ela era expulsa.
né, de casa, da família, do casamento. A mulher, se errasse e não fosse uma boa esposa, o marido botava ela para fora, que era uma vergonha para a mulher, né, socialmente falando, o marido não a quis, e pegava outra, né, melhor, mais nova e etc. Então, isso é culturalmente, esses comportamentos são ancestrais, aí, seculares. Mas a mulher ela sempre teve que ser empacotada, então ela nunca pôde olhar para ela. Todos os comportamentos dela tinham que ser para se adequar a uma regra social, ou várias, né? Então, as mulheres que se opuseram a isso, elas queimaram na fogueira, né? Como bruxas. Então, a gente tem que entender essa história da bruxa, respeitar e honrar com muita veemência ali, porque muitas morreram tentando botar a sua voz ao mundo, dizendo que não queriam fazer parte de serem domadas, né? Porque é isso que a gente foi por muitos séculos, nós fomos domadas, igual o cavalo, igual os animais, né? Então, quando a mulher começou a conseguir olhar para si, deu ruim, porque ela nem sabia fazer isso. Ela nem, como é que é isso? E ela não sabia o que está acontecendo comigo. E começou uma crise interna. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente precisa olhar tanto para os nossos ciclos internos e para os nossos ciclos externos, a nossa ciclicidade. A mulher é cíclica, né? Vive ali num ciclo, né? E a gente tem, por causa da menstruação, a gente tem esse ciclo mensal. Quando a gente olha assim, a gente diz assim, que ciclos internos são esses? Ciclos internos é tudo que mexe com a gente que sai da nossa alçada, né? É a menstruação todo mês ali, que tem 4 fases que mexem totalmente com a gente. É o nosso climatério, quando a gente entra para já logo a seguir entrar na menopausa, que pira na batatinha, porque a mulher, dependendo da mulher, tem várias coisas muito sinistras que acontecem, né? Tem os hormônios quando você ainda não está na menopausa. Então, esses ciclos internos mexem com o nosso corpo, mexem com a nossa mente, atrapalham o nosso foco, tiram a gente ali de uma produtividade. Por isso que a gente precisa se autoconhecer e se entender. Se você, mulher que está aqui nos assistindo, não olha para a lua, em que lua está lá no seu mês, você precisa. Eu, por exemplo, gente, começa a lua minguante, eu piro na batatinha. Nossa, é uma coisa, e eu não preciso olhar para o calendário. Eu estou assim, nossa, eu estou assim, eu não estou conseguindo focar, não estou conseguindo produzir. Quando eu olho, está em plena lua minguante. Então, é muito importante que você comece a perceber. Começa a botar a lua, vou te dar um exercício aqui. Começa a botar a lua, cada lua minguante, de quando a quando, lua cheia, lua nova, e começa a perceber como o seu corpo reage, como o seu emocional reage. Você vai ver que é padrão, é padronizado. Todo mês você vai começar a interferir, ter interferências de acordo com a lua, com a menstruação. Então, é muito importante que você olhe para si. Por quê? Eu vou 1% ao dia, lembra? Gente, nem a natureza é 1% ao dia, pelo amor de Deus, sai dessa frase masculinizada que a gente entubou durante anos. Ninguém consegue ser 1% ao dia. A natureza, você nasce, você cresce, você vive e você morre. Tudo é assim. Então, tudo é cíclico. Então, se você tiver que não existe esse 1% ao dia, não existe ser padronizado, não existe ser igual. Então, mas se você se colocar e se cobrar e se culpar porque você não está produzindo todo dia a mesma coisa, você vai pirar, porque você não vai produzir a mesma coisa 100% do tempo. Então, é muito importante. Se você sabe que você vai ficar menstruada, exija menos da sua agência, da sua agenda, sabe? Exija menos de você. Se você sabe que na lua minguante você tem os seus hormônios ali, o seu emocional alterado, exija menos. Eu, por exemplo, sei que na lua crescente e a lua cheia, sou um trator de produtividade. Então, eu vou colocar menos coisas para fazer na lua minguante e na lua nova, e vou botar mais coisas na lua cheia e na lua crescente.
isso ajuda a você se culpar menos e se cobrar menos, a entender como o seu corpo funciona, como as suas emoções funcionam. E a Lua o seu ciclo externo, né? Que é. Ah, não, aí, desculpa, é a Lua, né? Que está ali. É isso, assim, são os ciclos internos e externos. Você precisa olhar para isso para você executar um bom planejamento, para você não cair na vitimização ali, na culpa, na cobrança de que não consegue. Entendeu? Então, isso é muito importante olhar para isso. E, Renata, acho que um ponto bem importante nesse sentido é que quanto menos você se conhece, quanto menos você tem autoconhecimento e conhece os teus ciclos internos, as tuas emoções, né, aquilo as tuas codependências, né, aquilo que interfere na tua vida, aquilo que pulsa de dentro de você, mais sujeito aos ciclos externos você vai estar, né? Porque conforme a gente vai se autoconhecendo, inclusive a gente consegue ter um pouco de governo sobre o externo, a gente consegue ter menos interferência, né, do que está acontecendo. E se a gente não se conhece, a gente fica sujeito 100% ao fora. E aí sim a gente vai tentar se moldar, vai tentar se encaixar. Mas o mundo interno, ele é sem forma, né? Não tem como você falou, não tem como a gente não tem um formato, uma forma que a gente possa entrar e ser moldada, né? Então, e a gente só pode ser fluida e livre, e orgânica, quando a gente domina e conhece, né, as nossas questões internas, as nossas águas internas, né, os nossos ciclos internos que vão bagunçar nossas águas internas. Se a gente não conhece, a lua externa vai bagunçar a tua maré o tempo inteiro, tuas águas emocionais vão ficar sujeitas mesmo, né? Se a Carlinha estivesse aqui, ela falaria o jargão que eu e ela a gente fala muito, que é: você precisa consertar a sua comunicação interna para melhorar a externa. E isso com tudo na sua vida, né? Com tudo. Uma coisa que é muito importante, né, nessa detecção, você se autoconhecendo, você começa a identificar até quando você tem comportamentos e reações que vão fazer mal para você. Se você não se conhece, se você não olha para você, eu tô na lua minguante, cara, eu vou evitar TDR. Por quê? Porque você está mais exaltada, você está mais sem paciência, você está mais incomodada. Da mesma forma quando você está menstruada. Então, o seu corpo fala o tempo inteiro. Você precisa olhar para ele. Né? E essa ciclicidade, tanto interna quanto externa, mostram para você situações que você pode evitar que ocorram. Você não vai ter uma DR no meio da menstruação, ou você não vai ter uma DR no meio da lua minguante se você pira na batatinha. Deixa para ter na crescente, que você está mais leve. Então, é isso, é planejar as suas reações, as suas atitudes, as suas escolhas e decisões também. E até conseguir ser empática consigo mesma quando não conseguir cumprir o planejamento por conta, né, dessas marés internas e externas também. Você vai se culpar menos, porque você vai entender que existe ali todo um motivos suficientes para que você estivesse naquele local, naquele momento, naquela fala, entendeu? A tal da vulnerabilidade. Exato. Agora, pensando nesse sentido, algo que você trouxe, né, dessa concepção histórica, conforme a mulher também foi ingressando no mercado de trabalho, esse mercado de trabalho masculino, né, do servir, das atividades mais masculinas, e eu não estou falando de homens e mulheres, estou falando de feminino e masculino, que a gente pode até fazer uma live sobre isso, porque nós temos as duas porções dentro de nós. Nós temos o masculino dentro da gente, né? E aí essa é a questão que às vezes a gente faz essa confusão, né? Porque a gente pensar em mundo do trabalho, ele em grande medida, ele opera na lógica do masculino, né? O que é o masculino? É o manifesto. O masculino é aquilo que é para fora, a mulher aquilo que é para dentro, mundo interno, feminino. Manifesto desse feminino, seja arte, seja o que for. Pode ser a tua subjetividade sendo manifestado, o teu criativo sendo manifestado. Ele é o masculino, né? Então, essa é a grande diferença. A gente entra numa guerra do feminino contra o masculino e acaba entrando numa guerra com os homens por conta da porção masculina maior que eles têm.
né? Mas a nossa guerra não é nem com os homens e não deveria ser com o nosso masculino, né? Manifesto, porque toda a nossa manifestação, a beleza do que a gente pode gerar é esse masculino. A gente está Mas vivendo a gente tem que entender, a né? gente está vivendo a era da união, da soma e não da divisão. Exato, porque é na integração, é no casamento do feminino e do masculino que você vai ter o fruto, né? Do que Sem vai ser gerado. equilíbrio, né? Exato. Então, eu gostaria de que tu falasse um pouquinho, Renata, sobre quais são os desafios que a mulher tem em transitar entre essas duas realidades, sabe? Conseguir separar essa rica subjetividade que ela tem dentro das demandas objetivas do ambiente profissional que precisam desse masculino. Ficou sem palavras. Não tem jeito. Sempre vai voltar para o autoconhecimento. Por quê? Porque existem mulheres mais masculinas e existem mulheres mais femininas. As mulheres que são mais femininas, elas tendenciam à introspecção, tendenciam a sonhar muito e realizar pouco, tendenciam a se silenciar, não colocar sua voz porque tem medo de ser julgada. A mulher que ela tendencia a ser masculina, ela é mais realizadora, ela atrapela mais, né? Ela não tem essa muito paciência para as coisas. Então, não tem jeito, você precisa se conhecer para entender assim, por que eu estou agindo assim, né? A gente volta à pergunta lá inicial. Por que eu estou agindo assim? Por que eu ajo assim? Por que eu falo com todo mundo sem paciência? Por que eu sou mais grosseira? Né? Porque quem é realizadora tendencia a não ter muita papa na língua, tendencia a não ser muito sutil, né? Acolhedora. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a gente, porque essa subjetividade não é, na realidade, uma subjetividade, é só uma situação interna que você tem dificuldade de externalizar e objetificar, né? Enquanto quem é realizadora não tem, ela, pelo contrário, ela tudo dela é objetivo, tem uma palavra que agora eu esqueci, é objetiva tudo, mas ela não tem ali um acolhimento para entender que tem pessoas diferentes, diferenciadas. Então, eu acho que não tem jeito. Infelizmente, as pessoas não querem olhar para si, porque elas acham que elas têm um controle ali de achar que elas têm razão de tudo, mas se você não olha para você e você não entende as diferenças, né? Você não é empática, de novo, né? Se você não consegue ter empatia pelo outro que é diferente de você, você não vai conseguir fazer com que as suas relações profissionais sejam boas. E eu acho que hoje é o grande problema das relações profissionais, né? Normalmente, quem está ali em cargos de liderança são pessoas mais carreiristas, né, que eu digo, são pessoas mais realistas, atropeladoras, que acham que quem é diferente não é boa, porque não dá muito resultado, não é realizadora, é devagar. Mas não é a pessoa, às vezes, que está ali num papel mais não realizável, né, não realizador, ela é uma pessoa, às vezes, que equilibra os ânimos, porque numa área. Por que hoje as áreas procuram diversificar? Porque as diferenças completam. Não dá para você ter uma pessoa só realizadora, impaciente, atropeladora. Não dá, cara, vai ficar impossível trabalhar naquela área. Então, uma pessoa que é mais ali humana, mais acolhedora, que talvez não tenha tantas entregas, mas ela, no emocional da equipe, ela equilibra muito. Então, assim, não é. As diferenças se completam. Só que o que deveria acontecer? A gente olhar para a gente olhar para dentro, olhar para si e entender que a gente precisa equilibrar também. A gente precisa não ser só masculino e nem só feminina, porque a gente precisa da realização, mas a gente também precisa do sonho, porque do sonho vem a criatividade. Não é tudo que é 1+2, não é tudo matemático. Né? A criatividade, o sonho, eles melhoram os processos porque eles conseguem ter visão que o outro que é ali ó, não consegue ter, porque acha que tudo é preto no branco, sabe? Então, eu acho isso, né? Não tem jeito. A pessoa tem que descer do pedestal e entender que, às vezes, uma pessoa que é analista júnior pode, sim, dar uma boa ideia para a área e
que o diretor, na sua correria ou no foco de entrega de resultado, não teve, sabe? Então, eu costumo dizer o seguinte: você tem bons técnicos e bons líderes. Muitas vezes as empresas pecam em querer transformar bons técnicos em líderes e transformar líderes em técnicos. Tudo a gente precisa entender, né? Cada um tem um perfil, e quanto mais você identifica esse perfil nos seus funcionários, né? Ali nos seus, quem está trabalhando para você, nos seus trabalhadores, melhor você consegue equilibrar, porque um sempre vai equilibrar o outro. É uma questão aí de balança. E assim a gente volta para a gênese da nossa conversa de hoje, que é a identidade, né? Cada um tem a sua porção de servir. Quanto mais a gente se conhece e entende onde está a nossa identidade, para que está a nossa identidade, para quem está a nossa identidade, como ela foi formatada, né? E também a gente vai curando a nossa identidade no processo, porque as mulheres precisam viver cura, né? Todas as mulheres, em alguma porção, em alguma medida, elas precisam viver cura no seu feminino. Então, a mulher não, né? Os homens também. A cura e a mudança precisa ser de todos, mas aqui especificamente a gente está falando das mulheres. E a gente está falando do feminino, né? Por isso que eu disse, a gente não está falando do homem e da mulher, nós estamos falando em curar o seu feminino. E os homens também precisam curar o seu feminino. Mas nem todos estão preparados para essa conversa. Todas e nem todos, porque a mulher masculinizada tem muita dificuldade também de ouvir isso e aceitar. Porque a mulher que está identificada com o masculino, ela está para fora, ela é fálica. Então, ela projeta toda a realidade interna fora. E aí, só que ela está ferida, né, Renata? Porque ela não é fálica e quase bélica, né? Porque o que acontece? Não é que ela não tenha feminino. O feminino dela é proporcional ao masculino manifesto. Feminino dentro, masculino fora. O que ela manifesta é o feminino dela, manifestado no masculino, fora. Só que ela vai... Quando o masculino aqui fora é raivoso, ele é fálico, ele é ofensivo, ele é mais objetivo, proporcionalmente o feminino interno dela é o mais ferido. Então, a gente está falando de um feminino ferido, masculino raivoso, né? Então, a gente está falando de uma mulher que não quer olhar para si, ela está com tanta dor interna, que se ela cutucar, desmorona. Exatamente. E aí desmorona a máscara que essa identidade que ela construiu, essa persona, essa máscara que ela construiu para dar conta do mundo externo que ela vive. Porque ela vive aqui fora. Mas toda mulher, para ser curada, ela precisa mergulhar dentro, né, no seu feminino. Mas o mais importante é a gente pensar num lugar da mulher, que é quem gera, né? Tudo começa na mulher. Então, qualquer realidade, seja inclusive a mudança dos homens que convivem com a mulher, vai começar na mudança dela. Porque ela é o útero que vai gerar uma nova realidade para a família dela, para o trabalho dela. Então, assim, querendo a mulher ou não, ela tem, né, esse lugar profético de gerar dentro novas realidades para serem manifestadas fora. O homem é aquele que vai lá e coloca o concreto a funcionar. Né? A mulher consegue ficar entre esses mundos, essas dimensões internas, né, esse lugar mais espiritual. A mulher consegue acessar por dentro esses lugares. Então, se a gente se preocupar mais com a nossa cura, a gente cura todos ao redor. Isso é uma verdade, né? Então, energia, né? Você muda, você muda ao redor. A gente vai gastar mais tempo pensando no planejamento da vida que você quer para a tua família, que você quer para os teus, né, para os teus amigos, que você quer para os teus clientes. Você começando a olhar para si e sendo esse instrumento desse serviço, se colocando a serviço da mudança e da transformação, começa a sentir, né? Então, a gente só consegue mudar a gente. Então, querendo ou não, né, a gente só pode se propor a olhar para dentro e começar na gente a mudança, né, que a gente quer. Porque mudar os outros, a gente vai gastar toda a nossa energia para transformar o outro que está fora. E é muito o que a gente está falando, né? Muitas vezes,
quando alguém fala alguma coisa para agredir, quando alguém está num pedestal, isso tem muito mais a ver com as sombras e com as dificuldades dele do que com a gente. Ele só está descontando na gente, né? Porque essas pessoas precisam se sentir superiores. Então, e a gente também só conecta e reverbera isso se a gente estiver ferido nesse lugar, né? Porque exatamente. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, quando acontece uma coisa, isso não tem a ver comigo. Eu só não quero participar, nem conviver, mas isso não tem a ver comigo. Então, não tem que entrar ali num caminho de vítima ou de fiz errado ou sou culpada, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Então, isso é uma cura dele, né? Dessa pessoa. A nossa cura a gente vai buscar e mudar e refletir em quem está à nossa volta e a quem a gente quer conviver. Mas sempre impondo limites. Porque a gente pode mudar, mas as pessoas, inclusive, quando a gente começa a mudar, quem convive com a gente começa a não aceitar a nossa mudança, porque está acostumado com você ser daquela forma. E quando você muda, você incomoda. As mulheres só têm que compreender que esse tempo de adaptação da outra, ele tem tempo, precisa ter um tempo. Porque a outra não quer perder os benefícios que ele tinha com a antiga Renata. Então, entender que essa mudança é real e ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que se adequar, ele vai ter que colaborar e mudar também, talvez seja uma escolha de que ali também não dá mais para ficar. Essa importância, às vezes, está muito no costume de você estar naquela situação. E como você disse, eu estou apimentando a conversa, adoro. Porque é isso, às vezes, quantas pessoas a gente não conhece que vivem relacionamentos profissionais e pessoais porque acha que não vai conseguir outro melhor, porque está velha demais. Mas é que daí aí você ainda está no medo, né? No sentido de. Mas é um processo. Você também está acostumada a ver o outro como uma peça fundamental na sua vida. Mesmo porque a sua mudança não é de uma vez, numa hora para outra. Você vai mudando, você vai incomodando, as pessoas vão percebendo, vão querendo fazer você voltar para aquela pessoa que você era, mas você não quer voltar, aí você começa a botar um limite aqui, outro ali, e isso tudo é tudo junto, não é um bloco, não são blocos. Então, assim, é importante que a gente entenda o tempo que a gente está disponível para entender a mudança também do outro. E aí tem que ter um equilíbrio, porque você não vai ser radical de querer que o outro mude 100%, e o outro precisa entender também, ceder, que precisa entender, e você precisa ceder, e aí vai as adaptações ali. Né? E em questões profissionais, nem sempre isso vai dar, e você vai ter que mudar de área, mudar de chefe, né? Mas é importante que você entenda esse tempo, no profissional principalmente. Porque, assim, se no profissional você vê que o seu chefe não tem aceitabilidade de mudança, né, de argumentação, de um incômodo seu, você precisa mudar de área, de empresa ou de chefe. E isso é importante, por isso é importante o tempo. Entendeu? Por isso que eu quis apimentar, porque às vezes a gente não sabe, fica também tentando que o outro mude, mas fica tentando de eterno, vivendo ali no medo, né? As pessoas, quando têm amor, quando têm respeito, não, eu tenho vontade de continuar com essa pessoa. Não, eu tenho vontade de ter esse empregado comigo porque ele é bom, ele entrega o que eu preciso, ele me mostra coisas que eu não vejo. Quando a pessoa tem essa perceptibilidade de valor, eu acho que ela acaba mudando também, né? Assim, adequando a ter uma relação melhor. O problema é quando a pessoa não tem essa percepção de valor, já entrou no comodismo, acha que não, que tem que ser do jeito dela, e aí é que entra, eu acho que os atritos ali que podem dar um rompimento ou em coisas até piores. Mas eu só quis trazer essa pimenta que você gosta de fazer isso. Agora eu fiz, porque eu acho importante, principalmente as mulheres, que se colocam muito ali num lugar de adaptabilidade, de empacotamento. É importante que elas reflitam sobre isso, o tempo que elas têm de aceitar o outro, a mudança do outro. E perceber se vai mudar ou não, porque tem gente que não quer mudar. Ela Sim. quer continuar no conforto ali daquela situação. Você acaba sendo até uma ameaça quando você começa a mudar. Então, Sim. é isso. Eu só queria trazer isso porque é para chacoalhar mesmo. A pimenta ela é essa, né? O que eu sempre reforço é que cada uma sustente dentro de si e encontre qual é o seu tempo,
Quais são os seus limites? Se aquela pessoa é importante para você ou não, se ela ainda cabe na tua mudança ou não, na tua transformação, né? E isso faz parte do planejamento também, para tu ter conexões verdadeiras, conforme você vai se transformando, a tua realidade vai se transformando. E aí tem pessoas que vão ser importantes manter, às vezes as dinâmicas das relações vão mudar, né? Mas é importante que sempre seja de dentro para fora, né? Que sempre seja o que a pessoa está estabelecendo para ela, dentro dos valores dela, naquela circunstância, naquela situação. Eu costumo dizer que no profissional, quando você não pode mudar, porque, assim, às vezes, quando você entende que você não pode mais ficar naquela área, ou com aquela pessoa, aquele chefe, né, está te fazendo mal, às vezes você não consegue uma mudança muito rápida, né? Então, assim, o que eu digo é, nesse sentido, respira, entende que o trabalho é só para pagar os seus boletos e vai planejando uma mudança mais estratégia. Nas relações, tem gente que você de cara já fala assim, não quero conviver aí, essa pessoa não quero mais. E tem outros, por exemplo, eu tenho pessoas que, assim, essa pessoa não dá para viajar. Ou então, assim, dá para viajar numa casa parada. Se for uma viagem que a gente tem que tomar decisões de o que vai fazer, não dá para ser essa pessoa. Eu classifico os amigos. Juro, assim, e quando você entende isso, você vai ficando mais feliz com as relações. Você não precisa não se relacionar com aquela pessoa, mas de repente você sabe que isso não vai dar. Aquilo para essa pessoa dá, então eu agora vou me relacionar com essa pessoa nesse cenário. E você vai construindo ali as opções de relações, de relacionamentos. É bom, é isso, é olhar para si e planejar. Vai construindo essa musculatura, né, interna de tomada de decisões, de estabelecer limites, né? E é curativo isso. Opa! O papo tá muito bom, né? Chegamos em lugares profundos aqui, né? E espero que a gente tenha feito você refletir também sobre o que você quer para sua vida, qual a realidade que você quer, para que você possa começar um planejamento de mudança ou de um serviço diferente que você quer oferecer, ou se você quer começar a se posicionar no digital, né? O teu posicionamento, ele requer que você planeje. E para isso você precisa ter conhecimento do seu mundo interno, dos seus limites, dos seus valores, que foi o que a gente falou lá no início, né, Renata? Tuas diretrizes organizacionais, sejam do teu negócio, sejam da tua vida pessoal mesmo, né? Porque começa em ti. Então, para isso, a gente vai recapitular aqui os pontos chaves que nós falamos hoje sobre o planejamento estratégico feminino. O primeiro é o quê? Identifique a sua riqueza única e organize as tuas ofertas, aquilo que você tem para oferecer. Ponto 2. Para quê? Tenha clareza do impacto que você deseja gerar para o mundo, para as pessoas, né, para a tua realidade e, inclusive, para você mesmo. Depois você vai pensar para quem, né? Conheça profundamente as pessoas que você deseja se colocar a serviço, para não cair nessas armadilhas, né, Renata? E aí se pergunte por quê, né? Conecte-se com a motivação essencial do teu negócio, do teu servir. Porque às vezes a gente se coloca em situações difíceis porque a gente está num modo de compensação, a gente está atuando numa identidade que foi moldada para agradar e está buscando validação. Então é muito importante você se perguntar por que eu estou querendo fazer isso, por que eu estou colocando o meu serviço, né? Por que eu estou querendo atender essas pessoas? E aí, por último, você começa a pensar o como, né? E aí você vai utilizar os canais, as ferramentas, né, que você já domina, ou as novas, como o mercado digital, se você quer começar a conhecer, a ingressar. Esse como, ele vai ser a última etapa ali do teu planejamento, onde você vai pensar na tua autenticidade e vai focar na tua utilidade com o teu serviço. Renata, em poucas palavras ali, o que ficou, né, sobre o planejamento feminino, o que você pode trazer um pouco desse teu olhar empático que você tem para as mulheres, que você tanto se coloca a serviço para ajudar aí, principalmente as mulheres 40 a mais, que estão querendo mudar as suas realidades, né, começar a trabalhar no digital. Qual é o resumo desse encontro? Qual é o recado que fica aí? Eu acho que a gente falou de coisas muito profundas, né?
muito profundas mesmo, que não são todas as mulheres que estão preparadas para conversar sobre isso, mas eu acho que o recado que ficou, né, eu acho que o resumo a gente precisa se conhecer para se valorizar, né? A gente precisa olhar para a gente para identificar padrões repetitivos que a gente faz e que fazem mal a gente, incomodam a gente ou colocam a gente em lugares que a gente não quer estar. Eu acho que é muito importante olhar para dentro para melhorar o fora. A gente nunca vai conseguir ser uma pessoa melhor, ter boas relações, ter um bom emprego até ali equilibrado, que não tenha resultados nocivos a você, se você internamente não tiver girando ali num conjunto único. Então, eu acho que é isso. O planejamento ele é uma ferramenta, mas o resultado ele vem do que você é internamente, do que você quer, do que você deseja. Não tem jeito. Então, eu acho que é isso. Poucas palavras se conheça, planeje, mas não se empacote dentro do que você não quer ser. Ah, que lindo, Renata. E lembre-se, com todas, o planejamento é uma ferramenta poderosa para a gente construir essa vida que a gente deseja de uma forma leve, pode ser usada, mas que de forma muito importante, que seja com a nossa voz, que seja autêntico, seja de dentro para fora, na tua realidade. Então, eu gostaria de pedir para você curtir, comentar, compartilhar esse encontro aqui, para nos ajudar a alcançar e edificar mais mulheres. E ative o sininho para que você sempre receba as notificações dos nossos novos encontros. E deixar esse convite tão especial, né, Renata? Junte-se à comunidade com todas, porque juntas nós vamos mais longe. Segue o canal que você ainda vai ouvir muito assunto bom e apimentado.